Agora eu vou te contar 3 verdades sobre o tempo que vão mudar a sua vida se você entender. A primeira verdade é que tudo que acontece de importante na nossa vida acontece dentro do tempo. Às vezes parece que a gente está vivendo um tempo que nada está acontecendo. Este tempo também é importante, é um tempo de preparação. Você pode não estar pronto para a guerra que você vai ter que enfrentar para chegar na grandeza que Deus tem para a tua vida. Então, mesmo um tempo que parece que nada está acontecendo, são tempos de preparação. A segunda coisa que você precisa entender é que o tempo e as estações são cíclicas. A Bíblia diz assim: há tempo de plantar e de colher, há tempo de construir e de derrubar, há tempo de ser feliz, de rir e também há tempo de chorar. Então, quando você estiver passando aquele momento horrível, difícil, não pense que aquilo vai ser sempre assim. Vai vir o tempo da alegria. Mas também quando você estiver vivendo um momento de abundância, em que tudo está dando certo, não pense que sempre vai ser assim. Você tem que aprender a discernir o tempo que você está vivendo. E a terceira coisa que você precisa aprender é que o tempo não volta atrás. Então não desperdice o tempo, não jogue tempo fora, não perca tempo. Por quê? Porque o tempo não volta atrás. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso nem ter lazer, descansar? Claro que pode e deve. Porque o tempo de você ter lazer, descansar, é um tempo em que você pode construir coisas fundamentais na sua vida, como saúde mental, como relacionamentos, mas isso não é perder tempo, é viver exuberantemente até no momento que você está descansando. Mas lembre-se, o tempo não volta atrás. As oportunidades que você tem hoje, você não vai ter de novo, pelo menos não da mesma maneira. Então, reflita sobre isso. O tempo é a dimensão que Deus te deu para você viver uma vida extraordinária. Verdades absolutas sobre a morte. A primeira é que a morte vem para todo mundo. Para jovens, para pessoas mais velhas, para ricos, para pobres. Não importa a cultura, o lugar onde você nasça. Todos vão morrer. Com exceção daqueles que estiverem vivos na vinda de Cristo, que serão arrebatados, todos os demais morrem. Então, a primeira verdade que você precisa saber é que, enquanto você está vivo, você tem que aproveitar o tempo que você tem para fazer o bem, para cumprir o propósito de Deus na sua vida e não perder tempo, sabe, com reclamações, com chateações, com brigas que não te levam a lugar algum. A segunda verdade sobre a morte é que a morte, ela não é o fim. Ele é o início da vida eterna. E você ou passará a eternidade ao lado de Deus ou longe dele. O que vai determinar isso é como você encara a morte de Cristo e o seu sacrifício. Se você o aceitar como seu suficiente Salvador e Senhor da sua vida, você estará ao lado dele. Caso contrário, você estará longe dele. E a terceira verdade que você precisa saber sobre a morte é que a morte vai te levar a um acerto de contas. Todos nós vamos comparecer perante o Senhor. E para uns, Jesus será o advogado. Para outros, ele será o juiz. Como você encara a Cristo? Ele é só uma pessoa sábia ou alguém que você admira, mas se você não fizer dele o seu Senhor e Salvador, você será julgado por ele, por tudo aquilo que você fez. Então, reflita sobre isso. Viva uma vida relevante, uma vida que vale a pena. Não perca tempo, vivendo uma vida sem sentido. E faça o bem, viva para a glória de Deus. E certamente você terá recompensa, se não nesta vida, na vida eterna. Perguntas que toda pessoa que deseja ser bem-sucedida deve fazer. A primeira é: aonde eu quero ir? Isto diz respeito ao teu chamado, o teu propósito. Moisés nasceu para ser o libertador de Israel.
Davi nasceu para ser o rei de Israel. Esther nasceu para ser rainha e libertar o povo da destruição. Deus também tem um grande propósito para você. E quando você encontra esse propósito, você é destinado para coisas extraordinárias. A segunda pergunta que você tem que fazer é: como é que eu faço para chegar lá saindo daqui? Isso é como um GPS, né? Você coloca lá o destino e o Waze vai escolher as rotas para que você possa chegar até lá. Às vezes ele vai te dar a rota mais curta, às vezes ele vai te dar a rota mais rápida e certamente vai te desviar dos obstáculos que te impedem a chegar de lá. Isso requer planejamento. E Deus e o Espírito Santo podem te mostrar a melhor maneira de você chegar até o destino. E a terceira pergunta que você deve fazer é: como eu devo me preparar para chegar até lá? Olha, mesmo que Deus tenha grandes coisas para você, você vai ter que se preparar. Moisés viveu 40 anos se preparando no Egito para saber como ser príncipe. Depois, 40 anos, se preparou no deserto para saber como ser um pastor de ovelhas no meio do deserto, porque ele teria que, durante 40 anos, liderar um povo no deserto. Davi também passou anos de preparação para assumir o reino. Jesus demorou 30 anos para se preparar para o seu grande ministério. Nada você vai realizar sem a preparação. Então saiba disso. Se você quer ser uma pessoa que realize coisas extraordinárias, precisa se preparar para isso. Amém? Então, não desista do chamado de Deus. E eu quero terminar dizendo que o planejamento não exclui o sobrenatural, porque há momentos na vida da gente que os planos dos homens não são suficientes. E o próprio Moisés disse: se o Senhor for comigo, eu irei. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Então Deus, ele precisou em alguns momentos fazer coisas extraordinárias que o homem não podia fazer. Mas o Mar Vermelho não impediu o povo de atravessar. O Jordão também não impediu o povo de entrar na terra prometida. Deus, ele é um Deus de milagres, mas isso não significa que você não tenha que planejar. Pensamentos poderosos que trazem vitórias duradouras. O primeiro diz respeito à integridade. Diz que a herança mais rica que existe é a honestidade. Hoje nós vemos num tempo em que as pessoas estão valorizando muito mais os resultados do que os processos, mas quem age sem integridade em algum momento vai perder o seu sucesso. O segundo diz respeito à mentira. A mentira tem perna curta e tem um outro ditado que diz: a mentira dura enquanto a verdade não a apanha ou a alcança. Gente, andar e criar relacionamentos baseados na mentira também vai trazer destruição, e quando a pessoa perde a credibilidade, ela perde tudo. E o terceiro pensamento é: tudo que o homem semear, isto ele também vai colher. Então, você não pode pensar em ter resultados bons se as sementes que você planta são ruins. Quem anda em integridade tem uma vitória duradoura. Às vezes o caminho é mais lento, demora mais, mas no final das contas a vitória será muito mais sólida. Vou lhe contar 3 segredos sobre os seus inimigos. Você precisa conhecer esses segredos para você não cair nas armadilhas preparadas por eles. Bom, em primeiro lugar, o teu inimigo sempre vai tentar sabotar, o teu sucesso. E ele, obviamente, ele faz isso de maneira sutil, muitas vezes colocando críticas, muitas vezes tentando te desencorajar, dos teus sonhos, dos teus projetos. A segunda maneira dele fazer isso é, por trás de você, ele tentar tirar as pessoas que são importantes para a sua vida. Então ele primeiro tenta atrair com lisonjas, tenta se tornar amigo dessas pessoas, nem sempre vai te criticar abertamente, mas depois de um tempo ele começa a tentar colocar no coração daquelas pessoas que são importantes para você
alguma dúvida sobre o seu caráter, sobre a sua amizade sincera e daí por diante. E a terceira coisa que você precisa saber sobre os teus inimigos. Todos nós que queremos conquistar grandes coisas vamos enfrentar inimigos. Mas os inimigos, eles são uma permissão de Deus na nossa vida para que sejamos promovidos. Se não houvesse Golias, Davi não teria sido o grande rei que foi. Então, quando aparecerem os inimigos, não pense que eles vieram para te destruir. Deus permite que eles venham na tua vida, mas para a tua promoção. Agora eu vou te contar 3 verdades sobre o tempo que vão mudar a sua vida, se você entender. A primeira verdade é que tudo que acontece de importante na nossa vida acontece dentro do tempo. Às vezes parece que a gente está vivendo um tempo que nada está acontecendo. Este tempo também é importante, é um tempo de preparação. Você pode não estar pronto para a guerra que você vai ter que enfrentar para chegar na grandeza que Deus tem para a tua vida. Então, mesmo um tempo que parece que nada está acontecendo, são tempos de preparação. A segunda coisa que você precisa entender é que o tempo e as estações são cíclicas. A Bíblia diz assim: há tempo de plantar e de colher, há tempo de construir e de derrubar, há tempo de ser feliz, de rir e também há tempo de chorar. Então, quando você estiver passando aquele momento horrível, difícil, não pense que aquilo vai ser sempre assim. Vai vir o tempo da alegria. Mas também quando você estiver vivendo um momento de abundância, em que tudo está dando certo, não pense que sempre vai ser assim. Você tem que aprender a discernir o tempo que você está vivendo. E a terceira coisa que você precisa aprender é que o tempo não volta atrás. Então, não desperdice o tempo, não jogue tempo fora, não perca tempo. Por quê? Porque o tempo não volta atrás. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso nem ter lazer, descansar? Claro que pode e deve. Porque o tempo de você ter lazer, descansar, é um tempo em que você pode construir coisas fundamentais na sua vida, como saúde mental, como relacionamentos. Mas isso não é perder tempo, é viver exuberantemente até no momento que você está descansando. Mas lembre-se, o tempo não volta atrás. As oportunidades que você tem hoje, você não vai ter de novo. Pelo menos não da mesma maneira. Então, reflita sobre isso. O tempo é a dimensão que Deus te deu para você viver uma vida extraordinária. 3 sinais da rejeição e como vencê-la. Primeiro é uma insatisfação constante. Pessoas que foram rejeitadas pelos pais, às vezes até no ventre, são pessoas constantemente infelizes. Como é que você vence? Em primeiro lugar, acreditando no amor de Deus, porque o amor de Deus pode suprir a carência de amor que muitas vezes você não teve. Segundo sinal de rejeição, a pessoa se fecha, fica uma pessoa hermética que não se relaciona com ninguém porque tem medo de ser rejeitada novamente. Como vencer isto? Se lançar pela fé e pedir que Deus cure essas feridas e te dê coragem de começar de novo. O que aconteceu no passado não tem que acontecer novamente. E o terceiro sinal da rejeição são pessoas agressivas, respondem com agressividade, ferem para não ser feridas. Como vencer isto? Mais uma vez eu quero dizer, Deus é um Deus que tem cura e Deus é um Deus que pode mudar o seu interior. Então, ao invés de você responder com agressividade, responda de maneira soft, de maneira amorosa, porque a Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira e a branda desvia o furor. Quando você vence o mal com o bem, você vai perceber que tem muita gente que quer te amar e que quer ser amada também. Então, meu conselho aqui é, deixa Deus curar as suas feridas, aquilo que aconteceu no passado, e viva a vida, porque Deus tem muitas pessoas no teu caminho para fazer o bem para você. Se você gostou desse vídeo aqui, comente e compartilhe.